Questão 86 da FUVEST 2015. Ó, certa planta apresenta variabilidade no formato e na espessura das folhas. Há indivíduos que possuem folhas largas e carnosas. Então vamos desenhar aqui, ó, folhas largas e carnosas. Largas e carnosas. Outras folhas largas e finas. Largas, mais finas, largas e finas. Existem também indivíduos que têm folhas estreitas e carnosas. E outros com estreitas e finas. Estreitas, carnosas, estreitas e finas. Ó, essas características são determinadas geneticamente. As variantes dos genes responsáveis pela variabilidade dessas características da folha originam-se por... Vamos lá, ó. Então, a ideia é que tem alguns mecanismos que a gente tem que analisar para ver se vai dar origem a essas características, né? O primeiro aqui que fala de seleção natural. Cara, não, por quê? Seleção natural é como se fosse um funil, né? Então, eu tenho lá várias espécies e eu vou selecionar. Só vai sair uma. E nesse caso aqui, espécie ou característica, né? Nesse caso, a gente tem tudo que é tipo de característica, não foi selecionada, não teve uma que predominou. A seleção natural, a gente tem 3 tipos. Seleção natural. Ó, a gente tem a mais comum, que seria a direcional. Então, num gráfico ficaria algo assim, ó. Ó, aqui sendo a quantidade de indivíduos e aqui a intensidade da característica. Ó, direcional é algo assim. Direcional porque, né, ela predomina para um extremo. A gente pode dar um exemplo aqui, ó. Bactérias resistentes a antibióticos. A ideia é que quanto mais resistente, né, mais intensa é essa característica, mais indivíduos nós teremos, né? Então, no gráfico ele se movimenta. Ó, só que também a gente tem a estabilizadora, que seria uma que tende ao meio. Então, assim, não é nem a característica... Peraí. Seria algo assim, ó. Ó, tá vendo que a característica que tem intensidade intermediária tem bastante indivíduos. A que tem intensidade baixa tem poucos. E a que tem intensidade alta também tem poucos. Então, digamos que é o justo meio, né? Tende ao equilíbrio.
Cara, características como essa pode ser um exemplo, um bico fino, bico fino não, perdão, um bico médio em pássaros. Por quê? Você possibilita uma dieta bem diversa, né? Porque pássaros com bico fino, eles têm que se alimentar de tipos de animais específicos, né? Que cabem em buracos e tal. Os pássaros com o bico mais grosso, eles vão, sei lá, se alimentar de alguma fruta ali, de um coco, não sei. Agora, bico médio, eles podem se alimentar dos dois, né? E a seleção natural disruptiva bom, se aqui a gente favoreceu o extremo de um lado e depois o meio, agora falta favorecer o extremo do outro lado, né? Ela é o contrário da estabilizadora. Na verdade, não é o extremo do outro lado. Dá para entender melhor que é o contrário da estabilizadora. Então, se a estabilizadora faz algo assim, a gente quer fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. A ideia é que a gente favorece as intensidades extremas em detrimento das intensidades médias. A gente pode dar um exemplo de pata de coelho. Ó, pata pequena, ela é boa para o coelho se esconder. Pata grande dá explosão muscular para ele correr. Agora o coelho de pata média, ele morre, tá? Então assim, esses são os tipos de seleção natural, mas não se encaixa no que o item está pedindo, tá? Mutação. Sim, perfeito. Mutação, cara, é a mudança em uma das bases nitrogenadas, uma simples, sei lá, adenina, timina, citosina. Eu troco essa citosina aqui por uma guanina, cara, isso daqui já vai mudar tudo. A mutação é cabuloso. Ó, a mutação, ela pode estar presente tanto em eventos ah, de... Ó, ela está envolvida com a seleção natural, tá? Mutação e seleção natural. E esses processos pode tanto gerar especiação, né? Que é a criação de espécies novas, quanto seleção natural de características. Características. Que nem o caso que eu expliquei, né, anteriormente. Mas quando a gente tem tipo uma especiação, a gente tem dois tipos, que é a alopátrica, que é referente ao mesmo apta, e a simpátrica, que ocorre em habitats distintos, né? Ó, a ideia é que aqui ocorre mutação e seleção natural. Agora, a simpátrica bom, vamos supor que aqui a gente tem uma população, né? Indivíduos com características semelhantes, capazes de gerar descendentes férteis. Aí a gente tem um isolamento isolamento
geográfico. E a partir daí, ó, então a gente teve lá isolamento geográfico, papapá. A gente tem uma mutação. Então agora a gente tem um casal de indivíduos diferentes dos dois lados, tá? A partir dessa mutação, a gente vai ter seleção natural. Aí ainda vai ter os outros indivíduos, mas, enfim, bem menos. E além de ser menos, eles têm o quê? Um isolamento reprodutivo. Tanto essa espécie com essa, quanto essa com essa, quanto essa com essa, tá? Isso não é só para gerar espécies, também para características. Fechou. Então, nesse caso, como não selecionou uma característica, a gente teve uma mutação que possibilitou múltiplas características, que é um mecanismo que está intimamente relacionado, né, com a seleção natural. Recombinação genética, algo que também é muito importante, mas a recombinação genética, ela não vai originar características novas, entendeu? Ela não origina. Ela não vai fazer isso. Ele fala aqui, ó, originaram-se por. Ela só vai pegar as que já existem e juntar e recombinar. Adaptação. Cara, adaptação é uma consequência da seleção natural. Consequência, tá? Ou você pode pensar também até causa, né? Você tem uma adaptação e tem seleção natural. E isolamento geográfico está envolvido com especiação, né? Aqui a gente não tem especiação, a gente tem características distintas, né? Que, enfim, isolamento geográfico vai gerar isolamento reprodutivo e novas espécies. É isso. Bom, estude para se dar muito bem na sua vida. E lembre-se, Jesus te ama.